Olá, amigos, olá, amigas que estão nos assistindo no nosso canal de histórias. Que história é essa, Max? Não é só um canal de histórias, é um canal de curiosidades, de viagem ou conhecimento, de reflexões. Vamos falar hoje de uma personalidade feminina, isso mesmo, de uma mulher. Vamos falar sobre o assassinato da Imperatriz Sissi, que ocorreu em 10 de setembro de 1898. Se você gostar da nossa história, da nossa abordagem do vídeo de hoje, por favor, deixe um comentário e nos diga de que parte do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. A Imperatriz Elizabeth da Áustria, nome de batismo Elizabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, conhecida como Isabel em Portugal, nasceu em 24 de dezembro de 1837 em Munique, na Alemanha. Foi imperatriz da Áustria e rainha da Hungria. Ficou mundialmente conhecida pelo nome que recebeu nos primeiros anos de vida, Sissi, filha do duque da Baviera Maximiliano e de Ludovica, irmã da arquiduquesa Sofia, mãe de Francisco José. A jovem imperatriz casou com Francisco José I, em abril de 1854. Sissi tinha então 16 anos e era considerada uma das mais belas princesas do mundo. A historiadora Brigitte Hamann lembra que também as irmãs de Sissi eram uma mais bonita que a outra, e Isabel adorava apresentar-se ao lado das suas irmãs. Então a presença destas belas mulheres ajudou a tecer a lenda de Sissi em dose dupla. A beleza era o principal capital de Sissi. Segundo Brigitte Hamann, biógrafa da imperatriz, a sua pele mármore, os cabelos longos até os joelhos, a figura esbelta e o sorriso de fada tornavam-na irresistível. Já quando adolescente, quando o jovem imperador austríaco Francisco José da Áustria procurou uma esposa à altura da sua posição social, Sissi foi eleita em detrimento da sua irmã mais velha, Helene, que já havia sido prometida ao imperador. Do casamento nasceram 4 filhos: Sofia, Gisela, Maria, Valéria e o príncipe herdeiro Rudolfo. Segundo Brigitte Hamann, ela dedicou-se de maneiras muito diferentes aos seus filhos. Quase não cuidou de Rudolf e ignorou Gisela completamente. Já Marie Valérie era sua filha predileta. Os outros 2 cresceram bastante solitários. Portanto, ela não pôde ser classificada pelos historiadores como uma grande mãe. Em 1867, juntamente com o marido, foi coroada rainha da Hungria, na sequência da assinatura do compromisso austro-húngaro. A sua dificuldade de adaptação às regras da corte de Viena e a preferência da imperatriz pela Hungria afrontaram a Áustria e acabaram a isolando cada vez mais. E Isabel se afastou da vida familiar e dos compromissos oficiais que procurou abandonar desde o seu casamento, por detestar o protocolo e as obrigações impostas pelo título do marido. A odiada vida na corte desgastou os nervos de Isabel, viciada em dietas para emagrecer, refugiava-se em infindáveis viagens. O suicídio do filho Rudolf em Mayerling serviu-lhes de pretexto para abandonar de vez a vida pública. O marido um pouco, mas muito mais ela. Nasceu aí o mito da beleza misteriosa e inacessível de Sissi a solitária. Segundo o professor Ulrich von Otto Kreckwitz, ela era uma mulher extremamente vaidosa, muito egocêntrica e também narcisista. O declínio de sua beleza doeu-lhe muito. Por exemplo, ninguém sabia que ela tinha dentes postiços, o que ela escondeu cuidadosamente. Na juventude, Isabel fizera questão de documentar e publicar a sua beleza em retratos, mas a sua velhice ninguém deveria ver. Realizou a façanha de manter-se viva na memória popular como eternamente jovem. Não há retratos dela depois do 30º aniversário. Ela escondia sua verdadeira face através de véus e leques. A fuga constante do olhar dos curiosos tornou-a solitária.
preencheu com poesia seus últimos anos de vida em isolamento voluntário, afundada na solidão, confiava ao diário o que sempre escondeu do imperador Francisco José I. Perambulo solitária sobre a terra, há tempo alienada da vida e do prazer. Não tenho e nunca tive alma que me entendesse, escreveu pouco antes de morrer. Em setembro de 1898, em Genebra, Suíça, foi assassinada por um anarquista italiano, Luigi Lucchini. Inicialmente, o anarquista não tinha intenção de assassinar a imperatriz, mas sim qualquer personalidade que se encontrasse na cidade. Irritou-se quando soube que o príncipe de Orleans, herdeiro do trono da França, o alvo perfeito, havia saído de Genebra na véspera. Diante da possibilidade de atingir um alvo ainda mais importante do que imaginara, o anarquista da Itália alterou os seus planos. Na manhã do dia 10, após sair do hotel Beau Rivage, em que estava hospedada, a caminho do vapor Geneve, para atravessar o lago de Genebra, Cici foi abordada por Luigi, que a golpeou com um fino estilete em forma de agulha no coração. A imperatriz caiu, mas ainda assim conseguiu levantar-se aparentemente sem sentir dor alguma. Sem perceber a gravidade do golpe que sofrera, ela acabou se apressando para junto de sua acompanhante a fim de não perder o barco. Pasmem vocês. Vale frisar ainda que Isabel da Áustria desmaiou a bordo. O barco voltou ao cais e ela foi levada para o hotel onde morreu naquela tarde. Na década de 50 do século XX, os filmes de Ernest Marischka, protagonizados, eita palavra difícil, por Romy Schneider, contribuíram decisivamente para espalhar o mito de Cici. Vale falar ainda que a imperatriz brasileira Maria Leopoldina era irmã de Francisco Carlos, pai de Francisco José, imperador marido de Cici. Francisco José era primo de Dom Pedro II e Maria Antonieta, decapitada na guilhotina na Revolução Francesa em Paris, era tia-avó de Maria Leopoldina no Brasil. E mais, o segundo casamento de Napoleão foi com Maria Luísa, irmã da imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina. Monarquia na Europa com consequências no Brasil. Fato muito curioso, bastante inusitado. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que fala sobre monarquia, regentes, pessoas importantes e Cici, a imperatriz solitária que teve um fim trágico nas mãos do anarquista italiano. Espero encontrá-los em breve e até o nosso próximo vídeo encontro. Até mais, pessoal.